Tudo bem, meus irmãos? Todo mundo na presença do Pai, na presença de Deus. Aleluia. Vamos sentar? Em nome do Cristo. E é bom tê-los aqui, é bom estarmos aqui. E é bom aprendermos com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não desligou o seu celular, por gentileza, desligue, tá bom? Agora, se você não puder desligar, pelo menos coloque no modo silencioso, tá? Ou no modo avião. É aquela velha história. O importante é ele não fazer barulho no momento da pregação. Amém, meus irmãos? Olha aí, nem parece, gente, mas já é dezembro. O ano acabou. Mas Deus ainda tem maravilhas para fazer no meio de nós. Amém? Para realizar no meio de nós, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor? Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias. O livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 15. Qual que é o versículo, pastor? Será o 16. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. É fácil encontrar Jeremias. Se você encontrar o livro dos Salmos, que é mais fácil ainda, está para frente. Tá? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, aí seguidamente vem o quê? Jeremias, tá bom? Vamos lá? Jeremias capítulo 15, versículo 16. O texto diz assim: achando-se as tuas palavras, logo o quê? As comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Vamos falar um pouco hoje, irmãos, a respeito da palavra do Senhor. Se tem algo que deve ser abundante na nossa vida, é a palavra de Deus. Se tem algo que nunca, absolutamente nunca deve faltar na nossa vida, é ela, a palavra do Senhor. Até porque tudo o que vamos obter, tudo que vamos ter, vem por meio da palavra. Por isso que nós devemos ter um verdadeiro relacionamento com a palavra de Deus. Nós devemos ter uma vida real, alicerçada sobre essa palavra. Mas, infelizmente, na vida de muitos, a palavra de Deus é apenas um detalhezinho, que não tem lá grande importância. E na verdade, irmãos, não é assim. Pelo contrário. Jeremias está dizendo que quando ele encontrou a palavra, ele pegou a palavra e logo fez o quê? As comeu. Inclusive, a própria Bíblia Sagrada dá essa tônica. Qual tônica? Que a palavra de Deus, ela é associada com alimento. Irmão, responda uma coisa para mim. Literalmente falando, tá? Literalmente.
o alimento é essencial para a vida, sim ou não? Obviamente que sim. Claro que eu já sabia a resposta. Ninguém aqui se alimenta por opção. Todo mundo aqui se alimenta por necessidade. Todos os dias você toma o seu café da manhã, todos os dias você almoça, você janta, e entre essas refeições, às vezes você come ali alguma coisinha, que tem gente que come que é uma beleza, não é, gente? Come mais que uma lima nova. Né? Então, todo mundo faz isso, né, por necessidade, não é por opção. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós temos que entender o seguinte: a palavra deve fazer parte da nossa vida, até por uma questão de necessidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você lê a carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, ou seja, aos Colossenses, você vai ver ali uma preocupação do Paulo. Qual preocupação, pastor? A igreja de Colossos estava sofrendo porque heresias estavam sendo ali introduzidas no seio da igreja. E detalhe, para não fugir, do eixo central da pregação, mas deixa eu fazer aqui uma observação, irmão, cuidado. Hoje o que não faltam são heresias, que estão sendo aí, disseminadas, espalhadas, e detalhe, por um canal que pode ser bênção ou maldição, que você já sabe qual é esse canal. Que canal é esse, gente? Eu vivo falando dele para vocês. A internet, irmãos. Hoje a internet, é abundante de coisas boas, mas também é abundante de coisas perigosas, principalmente aquilo que oferece perigo à nossa vida espiritual. E o que tem de heresias na internet, meu irmão, não são poucas, viu? Não é meia dúzia, não. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos falar disso por esses dias. Mas a igreja de Colosso, olha só, estavam tentando ali introduzir uma heresia nela, a ponto de incentivarem as pessoas que faziam parte daquela igreja a cultuar anjos. Olha que ponto que chega as coisas. Por isso que quando você vai ler o capítulo 3 da carta de Paulo à igreja de Colossos, você vai ver Paulo ali trazendo à memória deles como deve ser a conduta, o comportamento, como deve ser a vida espiritual daquele que é convertido, daquele que já morreu para si e ressuscitou com Cristo. Depois você dá uma lida lá. Inclusive, dentro disso, Paulo ele traz à memória da igreja o que eu vou te mostrar agora. Colossenses capítulo 3, pode colocar aqui para mim. Versículo 16. Olha o que ele fala para essa igreja. A palavra de Cristo habite em vós como? Abundantemente. Não pode ser, irmão, uma coisinha minguada. Não pode ser, sabe, aquela coisinha, né? Eu vou até fazer uma comparação aqui, irmão. Que comparação, pastor? Né? De vez em quando você vê aqueles restaurantes chiques. Aí você vê o prato montado por eles. Aí você vê aquele prato branco gigante, que é gigante, pode falar, né? Aí põe ali um pedacinho de carne, assim, 2 dedos de largura, assim. Aí do outro lado põe um raminho de coentro, né, pastor? Você que é chefe aí de cozinha aí, põe um raminho de coentro. Aí pega ali um toquinho de batata, um toquinho de cenoura, põe do ladinho assim. Aí pega um caldo ali, faz um desenho ali. Pronto, está aqui um prato
Rapaz, aquilo ali não mata a fome nem de um gato, irmão. É ou não é? Aquilo ali não mata a fome nem de um gato, irmão. É? E tem gente, irmão, que em relação à palavra está desse jeito. Na vida dele a palavra é aquela coisa minguadinha. É aquela coisa, sabe, minúscula. Quase que inexistente. Com todo respeito, em relação à palavra, fazendo aqui a comparação, já ouviu falar em prato de pedreiro? Já ouviram falar? Prato de pedreiro. É assim, gente? É assim? É assim, né? Em relação à palavra, fazendo a associação, tem que ser prato de pedreiro, viu, irmão? Tem que ser abundante, ó. Ó o que Paulo estava falando para eles, ó. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ó, mas para isso acontecer, gente, para isso daqui ser uma realidade na nossa vida, depende exclusivamente e somente de Deus? Depende de quem também? De nós. É você que tem que gastar tempo com a palavra, meditando nela. É você que tem que gastar tempo vindo ao culto, se alimentando dela. Isso é responsabilidade nossa. E às vezes estamos falhando nisso. Estamos querendo que as coisas aconteçam na nossa vida, como o pastor Jaime fala, por passe de mágica. Filhinho, isso não existe. A palavra nunca vai estar abundante na sua vida pela obra do acaso, ao menos que você tome medidas, iniciativas, para que isso seja uma verdade na sua vida. Por isso que eu digo que tem coisas que compete a Deus. Quem abre o mar é Deus, mas quem caminha é você. Deus falou: Moisés, manda o povo marchar. Marchar, caminhar, era com eles. Deus ia abrir o mar. Deus abre o mar, mas quem caminha é o povo. É você que tem que abrir mais a Bíblia. É você que gasta tempo com ela. É você que tem que aprender a meditar nela. Vocês lembram do Salmo 1, gente? Lembram? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei, ou seja, na sua palavra, faz o quê? Medita, quando? Dia e noite. Ou seja, constantemente. É o que o povo de Deus tem que fazer. Porque para a palavra de Deus ficar enraizada em você, você tem que meditar nela. Porque você meditando nela, aquilo vai fixar dentro de você, aquilo vai criar raízes dentro de você. Irmãozinho, você pega, planta uma arvorezinha no chão. Depois que começou ali a semente, germinar, brotar, começou a sair ali, para fora do solo, aquilo que, o iniciozinho ali da planta, enquanto é pequenininha, facilmente você vai lá e arranca. Aí você arranca ela, você consegue olhar as raízes. E por que você arrancou com facilidade? Porque aquelas raízes ainda não estavam o quê, gente? Profundas, literalmente o quê? Enraizadas. Agora, em compensação, vai tentar arrancar uma árvore que já está lá
há 7, 10, 15, 20, 30 anos, árvores centenárias. Você consegue? Claro que não. A minha comparação chega a ser uma comparação até bobinha, mas é para você entender. E por que você não consegue? Porque criou raízes, raízes profundas, que deu sustentação. Sabe por que o diabo consegue derrubar um bocado de gente, irmão? Porque a palavra ainda não está enraizada de uma forma profunda na vida daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa despreza. Meu Deus. Às vezes no momento, sabe, que a palavra está sendo entregue, a pessoa não está nem aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez eu ouvi um pregador falando algo, e isso vale de ensinamento. E preste atenção, irmão. Eu não estou... Entenda uma coisa. Às vezes nós damos alguns exemplos, mas pode ser que aquele exemplo, às vezes em algum momento, se afunile a alguém. E a pessoa pode achar que é mandando indireta. E não é indireta, pelo amor de Deus. Tá? Seja maduro. Presta atenção. Uma vez eu ouvi um pastor dizer isso que eu vou falar agora. Uma pessoa a procurou. E essa pessoa queria um atendimento pastoral. E a pessoa veio com a seguinte queixa: pastor, a minha vida não anda, a minha vida não vai, a minha vida não avança, a minha vida é aquilo outro, tal. Lembra que eu falei agora há pouco? Nada vai acontecer pela obra do acaso, não é por passe de mágica. Aí o que foi o conselho do pastor? O pastor disse assim: ô irmã, essa situação só vai mudar se a senhora der atenção à palavra, se a senhora viver a palavra, se a palavra de Deus estiver na senhora. Então busque a Deus. Aquilo que Deus tratar no teu coração, é Deus revelando aquilo à senhora. Pratique aquilo, e a senhora vai ver que a sua vida vai mudar. Na verdade, irmão, o que muda são pessoas. E pessoas mudadas são vidas o quê? Mudadas. Esse foi o conselho desse pastor para essa pessoa. Aí o que acontece? A partir daquela data em diante, o pastor começou a observar mais aquela senhora no culto. E no culto é impressionante, ela sempre sentava no mesmo lugar. E à frente dela também sempre sentava uma outra senhora, sempre ali no mesmo lugar. E essa senhora que sentava à frente dela tinha uma criança, ainda era bebê. E a gente sabe como que é. Às vezes a criança, né, quando ainda é bebê, às vezes tem cólica, essas coisas, e a mãe tem que ficar ali, né, põe de um lado, põe do outro, põe aqui nas costas e tal, até para dar um conforto para a criança. Tranquilo, é isso mesmo. Só que, olha só, a senhora sentada à frente com a criança, e ela traz aqui o culto todinho, irmão, brincando com a criança. A mãe colocava a criança assim, no ombro dela, e ela ficava assim, brincando com a criança. Ela sentada aqui, brincando. Aí, sabe, o pastor só observando aquilo. Todo culto era assim. Todo culto. Aí uma vez Deus trouxe ao coração daquele pastor: está vendo aí, porque eu não posso abençoar a vida dela? Porque ela não dá atenção à minha palavra. Ou seja, o culto ali acontecendo, a palavra sendo pregada, a palavra sendo anunciada, e ela simplesmente desprezando o que, gente? A palavra. Irmão, não adianta. A Bíblia diz que devemos tirar da nossa vida o engano. E um dos enganos é esse, é a pessoa achar que a vida dela vai mudar simplesmente pela obra do acaso. Não, pastor, mas eu estou vindo à igreja, tá? Mas você vem à igreja, ao templo, mas você para dar atenção à palavra que é pregada no templo? Você para dar atenção? Você para meditar nela?
Você para que ela possa ser para você alimento? Porque enquanto estou pregando, irmão, enquanto a palavra está sendo ministrada, isso daqui tem que ser um banquete para você. Você tem que estar ali, tomando aquilo para si, aquilo como alimento. E é aquilo que vai fortalecer você. Porque quando a palavra está na pessoa, meu irmãozinho, aquela palavra produz nela uma condição excepcional de progresso, de avanço. Por isso que, inclusive, a continuação do Salmo 1 diz o quê? Olha só o que o Salmo 1 diz. A pessoa que se desvia do mal e medita na palavra, ela vai ser comparada a algo. Lembra o que ela vai ser comparada? A uma árvore. E o Salmo ainda diz: serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas o quê? Não cai, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera, ou seja, avança, vai para frente, tem progresso. Mas como isso vai acontecer se a palavra não está na vida dela? Se a palavra não está no seu interior, se a palavra não habita de uma forma abundante o ser dela? Aí, meu irmãozinho, quando isso não acontece, quando a vida da pessoa é vazia da palavra, aí quem se aproveita disso é Satanás. Aí Satanás pinta e borda. Satanás faz o que quer. O pecado entra na vida daquela pessoa e reina. Agora, onde a palavra, aí é diferente, irmão. Lembra do Salmo 119? Vamos dar uma olhadinha lá. Salmo 119, versículo 11. Olha o que diz, Salmo 119, versículo 11. Texto conhecido, ó. Podemos? Olha o que o salmista diz aqui. Escondi, o que ele escondeu? A tua palavra. Onde ele escondeu a palavra, gente? No coração. Com qual finalidade? Para eu não pecar contra ti. Irmão, só tem uma forma da pessoa, irmão, se esquivar do pecado. Só tem uma forma da pessoa falar não para o pecado. Se a palavra de Deus estiver aonde? Dentro dela, no coração dela. Uma vida vazia da palavra é uma vida cheia de pecados. Agora, uma vida cheia da palavra, o processo é inverso. A pessoa tem plena condição de rejeitar, de falar não. O diabo vem com o pecado e oferece a ela. E ela simplesmente fala não. Por que não? Porque a palavra está guardada no seu interior, de uma forma abundante. Por isso que a igreja tem que aprender a gastar tempo com ela, com a palavra, meditando nela. Vocês lembram de Atos dos Apóstolos, capítulo 8? Vamos dar um pulinho lá. Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, vamos direto no versículo, deixa eu encontrar. Vamos direto no versículo 28. Vamos ler o 26, 27, 28. Aí fica a leitura mais completa, tá? Podemos? O texto diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto.
E levantando-se, e foi. Ou melhor, 27, tá, eu errei a leitura. E levantou-se, apesar que daria certo também, né? E foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, o que ele fazia? Lia o profeta Isaías. Esse homem aqui, ele nos ensina o quê? Que a todo momento é tempo de meditar o quê? Na palavra. Ele estava regressando, porque ele tinha ido até Jerusalém para adoração, e regressando, ele parou ali o seu carro, a sua carroça, a sua carruagem, e ele então meditava ali, ó, nas Escrituras. Estava ele lá, ó, lendo o livro do profeta Isaías. Você vê que ele estava gastando parte do tempo dele, gente, fazendo o que todos nós devemos fazer. Mais uma vez eu vou falar aquilo que eu sempre falo aqui. De nada adianta a sua Bíblia estar aberta lá na sala da tua casa, no Salmo 91, ou no Salmo 23, lá na estante da tua casa, lá na penteadeira. É como um objeto de decoração, se aquela mesma palavra não está aberta onde? No seu coração, na sua vida. Irmão, nós temos que amar a palavra plenamente, gente. Nós temos que ser aqueles, irmãos, que todos os dias fazemos o quê? A nossa leitura das Escrituras. Temos que ser aqueles que meditam. O salmista no Salmo 119 também. Pode colocar aqui para mim? Só pegar o versículo aqui. É o versículo de número 97. Salmo 119, versículo 97. Olha o que o salmista falou aqui, ó. Ó, quanto amo o que, gente? A tua lei. Claro que na época ele chamava de lei, mas isso daqui se refere à palavra. Ó, quanto amo a tua lei, podemos dizer, quanto amo a tua palavra. É a minha meditação em todo o dia. Irmão, para todo dia existe algo que Deus, sabe, quer nos entregar. Lembra daquela parte daquela oração modelo ensinada por Jesus? A chamada oração do Pai Nosso, que na mão da religião virou uma reza. Aquilo ali é uma oração modelo. É para nós termos uma base, um alicerce de como fazermos a nossa oração. Mas dentro daquela estrutura da oração, uma parte dela diz o quê? O pão nosso, de cada dia. Ou seja, para cada dia Deus tem um pão. Para cada dia Deus tem um alimento. E está lá, um pão para você, fresquinho. Aquele pão que, sabe, Deus acabou de tirar do forno para te entregar. E às vezes a pessoa despreza. Por quê? Porque ela não vai na fonte. Ela não vai nas Escrituras. Ela não para ler. Ela não para vir ao culto. Ela não para meditar. E aquele pão, então, é desprezado por ela. Não, meu irmão, pelo contrário. A palavra de Deus é alimento que nutre a nossa alma, que nutre o nosso espírito. A palavra de Deus é aquela palavra que nos dá a vida. É como aquele alimento que você come, que traz vida para você, que traz nutrientes, que traz condições de você sobreviver. Assim é a palavra na nossa vida. Então, irmãos, que essa palavra esteja cada vez mais entronizada em nosso ser, e que venhamos ser conduzidos e dirigidos por ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar.